Médico vê a faxineira ser humilhada em jantar de luxo. E o que faz em seguida choca a todos. Ela não queria ir. Tinha dito isso para a filha, tinha dito para si mesma enquanto olhava o convite em cima da mesinha da cozinha, e chegou a cogitar ligar para o setor de recursos humanos dizendo que não estava bem. Mas o convite estava lá, com aquelas letras douradas que pareciam rir dela. 22 anos trabalhando naquele hospital, e ali estava a primeira vez que alguém a convidava para sentar à mesma mesa que os médicos. A ideia já era estranha o suficiente, mas o que ia acontecer naquela noite era algo que Conceição Santos nunca ia conseguir apagar da memória. 58 anos, carregados com muito trabalho e pouco reconhecimento. Todo dia, às 5:30 da manhã, ela entrava pelo portão dos fundos do hospital, trocava de roupa no vestiário pequeno do subsolo e começava a limpar os corredores que o resto do mundo pisava sem pensar. Fazia isso havia mais de 2 décadas. Sabia o cheiro de cada andar. Sabia quais portas rangiam mais no inverno. Sabia o nome de quase todo mundo, dos médicos mais antigos aos residentes que chegavam assustados no começo de cada ano novo. Ela era parte daquele lugar, mas nunca tinha sido convidada a ocupar um espaço dele desse jeito. O jantar era para comemorar os 70 anos do hospital. Uma noite especial, organizada pela direção, onde funcionários de todos os setores seriam homenageados. Conceição tinha sido indicada pelo seu setor como a funcionária com mais tempo de casa e o maior número de reconhecimentos internos. A carta que acompanhava o convite usava palavras bonitas, como pilar da instituição e dedicação exemplar. Ela leu aquilo 2 vezes, dobrou o papel com cuidado e guardou na gaveta. Foi a filha, Jéssica, que tirou o papel da gaveta e botou na mesa de novo. Mãe, a senhora vai e não tem discussão. Conceição olhou para ela, olhou para o convite, suspirou fundo. Eu não tenho roupa para um lugar assim. A senhora tem aquela blusa cinza nova. Aquilo é roupa de todo dia. Então a senhora vai do jeito que é todo dia, que não tem nada de errado nisso. Jéssica era direta assim. Tinha 28 anos, um bebê de 3 semanas, e a teimosia da mãe multiplicada por 2. E foi por isso que, numa noite de quinta-feira de junho, Conceição Santos se viu entrando pelo saguão de um restaurante num bairro fino da cidade, de blusa cinza manga longa, calça escura passada com capricho, o cabelo preso num coque que a filha tinha feito antes de ela sair, e um nervoso no estômago que não passava nem com água. O lugar era de um tipo diferente. As mesas tinham toalhas brancas engomadas. As taças eram de cristal. Havia arranjos de flores no centro de cada mesa, flores que Conceição nunca soube o nome. As luzes eram baixas e quentes, do tipo que fazem todo mundo parecer um pouco mais rico do que é. Ela ficou parada por um segundo na entrada, procurando com os olhos alguém que reconhecesse. Uma moça com um tablet na mão veio até ela, verificou o nome no convite e a conduziu até uma mesa no meio do salão. Não era na ponta, não era escondida, era bem no meio. Conceição sentou, pousou a bolsa no colo e olhou para os 2 garfos, a faca e a colher alinhados ao lado do prato, como se fossem uma prova que ela não tinha estudado. Foi aí que Leandro apareceu. Ele tinha o uniforme branco de garçom, a gravata borboleta preta, o cabelo penteado para o lado. Devia ter uns 30 anos, talvez um pouco menos, e um jeito de andar que deixava claro que ele se achava o dono do salão. Aproximou-se com um menu enorme encadernado em couro e o entregou para Conceição com a ponta dos dedos, como se estivesse passando algo que ela talvez não soubesse segurar. Boa noite, ele disse, com um sorriso que não chegou nos olhos. A senhora precisa de ajuda para entender o cardápio? Conceição levantou os olhos para ele. Não, obrigada. Leandro ficou ali um segundo a mais do que precisava, os olhos passando pela blusa simples, pela bolsa sem marca, pela mão sem esmalte de Conceição. Depois foi embora sem dizer mais nada. Ela abriu o menu. As entradas tinham nomes que ela não reconheceu. Tinha um prato com uma palavra francesa que ela tentou ler 2 vezes sem conseguir. Sentiu o calor subir no rosto e ficou olhando para as letras sem mexer. Na mesa ao lado, 2 médicos conversavam em voz alta sobre uma conferência.
Numa mesa mais ao fundo, a diretora administrativa do hospital ria de alguma coisa com a esposa do diretor clínico. Conceição conhecia aquelas pessoas. Tinha limpado as salas delas por anos, mas ali, sob aquelas luzes douradas, elas pareciam pertencer a um universo diferente. Leandro voltou com uma colega, uma moça que trabalhava no outro lado do salão, e parou a alguns passos da mesa de Conceição. Ela não conseguiu ouvir o que ele disse, mas ouviu o risinho e percebeu pelo jeito que os dois olharam na direção dela que o assunto era ela. Conceição abaixou a cabeça, colocou a mão aberta sobre os olhos por um segundo, como se pudesse apagar aquele momento, aquela sensação de ser errada no lugar errado. Foi exatamente nesse instante que o Dr. Rafael Drummond a viu. Ele estava sentado 2 mesas à frente, de terno escuro e gravata vinho, ao lado de outros 3 médicos do hospital. Rafael tinha 43 anos, era cirurgião há quase 15 e tinha aquele jeito sério de quem passou a vida aprendendo a não desperdiçar palavras. Os colegas ao lado dele conversavam, mas ele estava quieto, o copo de vinho na mão, os olhos fixos em Conceição. Porque ele a conhecia, melhor do que qualquer pessoa naquele salão imaginava. Mas isso ainda não era o momento de contar essa parte. A noite seguiu. Os pratos foram chegando. Conceição pediu o mais simples que encontrou, apontando para o menu com cuidado, sem deixar transparecer que não sabia o que era. O prato chegou, era uma salada com um tipo de queijo que ela não reconheceu, e ela comeu devagar, olhando para os lados com discrição, tentando aprender pelos gestos dos outros qual talher usar primeiro. Leandro voltou para a mesa dela no meio do prato principal. "Está tudo bem com a senhora?" ele perguntou, mas o tom era de quem está testando, não de quem está se preocupando. "Está sim, obrigada. Porque eu notei que a senhora não está usando a faca correta para o peixe." Ele apontou devagar, com um certo prazer. "Essa aqui é para o pão." Tinha gente ouvindo, tinha gente olhando. Uma mulher na mesa ao lado virou discretamente. Um homem mais ao fundo pousou o garfo por um segundo. Conceição olhou para a faca na mão. Sentiu o sangue subir. Sentiu uma vontade enorme de pegar a bolsa e ir embora. Ir para casa. Para o cheiro familiar da sua cozinha, para onde ela sabia o lugar de cada coisa. "Obrigada", ela disse, com uma voz que não tremeu. Mas a mão tremeu um pouco quando trocou os talheres. Leandro não foi embora rápido o suficiente. Ficou ali um segundo, e Conceição ouviu claramente quando ele disse em voz baixa, para a colega que tinha ficado a 2 passos: "Às vezes, eles convidam qualquer um. Olha, eu precisei parar aqui quando li essa parte pela primeira vez. Fiquei alguns segundos antes de conseguir continuar. Porque tem um tipo de crueldade que não grita, que não bate, mas que vai fundo exatamente por isso." E ela estava ali, sozinha naquela mesa, aguentando. Conceição baixou a cabeça de vez, colocou a mão aberta sobre os olhos. O salão, de repente, pareceu muito grande, muito barulhento, muito cheio de pessoas que não tinham a menor ideia de quem ela era. Mas Rafael tinha. Ele já estava de pé antes de perceber que havia tomado a decisão. O colega ao lado dele, o Dr. Marcelo, segurou levemente seu braço. "Rafael, não vá criar um caso agora." Rafael olhou para ele por meio segundo. "Não vou criar caso nenhum." E foi. Atravessou o salão devagar, sem pressa, sem o ar de quem está indo resolver um problema. Chegou à mesa de Conceição, puxou a cadeira ao lado dela e sentou. Como quem chegou para um jantar com uma amiga velha. O salão percebeu. Não foi barulhento. Foi aquela mudança de temperatura silenciosa que a gente sente quando algo inesperado acontece num lugar muito bem comportado. Conversas diminuíram de volume, olhares se moveram com discrição. Leandro, que ainda estava perto, parou completamente. "Boa noite, dona Conceição", Rafael disse, com aquela calma de quem tem certeza do que está fazendo. Ela levantou os olhos para ele, surpresa demais para esconder. "Doutor Rafael, a senhora se importa se eu fico aqui um pouco? Queria muito conversar." Conceição não sabia o que dizer. Então não disse nada, apenas fez um gesto com a cabeça que queria dizer sim. Rafael chamou Leandro com um gesto de mão.
O garçom veio com um sorriso diferente agora, mais cuidadoso, mais contido. Por favor, traga um menu para mim aqui, e um copo do mesmo vinho que a mesa do Dr. Henrique está tomando, e pode trazer o prato principal que a senhora recomendaria, sem nenhuma pressa. Leandro anotou. Sumiu. Rafael virou para Conceição, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O senhor não precisava fazer isso, Conceição disse em voz baixa. Eu sei. Silêncio por um momento. O tipo de silêncio bom que não precisa ser preenchido. Dona Conceição, a senhora sabe que eu nunca consegui falar com a senhora sobre uma coisa. Ela esperou, sem entender para onde aquilo ia. Meu pai foi paciente no quarto andar, 8 anos atrás. A senhora devia se lembrar dele, ficou lá quase um mês. Rafael parou, ajustou levemente a manga do terno. Ele me contou uma história, uns 2 anos depois que saiu. Eu não acreditei de primeira. Mas ele me contou de novo, com todos os detalhes. E dessa vez, eu acreditei. Conceição ficou muito quieta. Ele disse que numa noite, num horário em que não tinha visita, e a equipe noturna estava trocando de plantão, ele percebeu que o soro estava passando errado. Disse que foi ficando mal. Tentou chamar alguém, chamou uma vez, chamou 2. A única pessoa que apareceu foi a faxineira que estava limpando o corredor. Que não fugiu, não ficou paralisada. Foi buscar a enfermeira, voltou, ficou com ele, ficou de madrugada até ter certeza de que estava tudo bem. Conceição olhou para o lado. Ele disse que perguntou o nome dela antes de ela ir embora, e ela disse que não precisava de nome, que tinha feito o que qualquer um teria feito. Os olhos de Conceição estavam marejados agora. Ela ficou olhando para o arranjo de flores no centro da mesa, como se estivesse estudando cada pétala. Meu pai tem 76 anos e está bem, Rafael disse. Mora com minha irmã. Ainda joga dominó na varanda todo sábado. E eu acho que parte disso é porque naquela noite a senhora estava lá e não foi embora. O salão estava mais quieto do que devia para um jantar daquele tamanho. Algumas pessoas tinham desistido de fingir que não estavam ouvindo. A diretora administrativa, 3 mesas atrás, estava completamente parada. Conceição limpou o canto do olho com discrição. Isso foi há tanto tempo, ela disse. Para mim não parece tanto tempo. Então Rafael fez algo que ela não esperava. Pegou o copo de vinho que Leandro tinha acabado de trazer, levantou devagar e virou para o salão. Não fez um discurso longo. Não precisou. Apenas disse, com aquela voz firme de quem está acostumado a ser ouvido: com licença, eu queria aproveitar que estamos todos aqui, num jantar do nosso hospital, para fazer um brinde. Para Dona Conceição Santos, que trabalha com a gente há 22 anos, e que uma noite fez por mim e pela minha família algo que nenhum cargo e nenhum diploma poderia exigir. Obrigado, Dona Conceição. E levantou o copo. A diretora administrativa foi a primeira a se levantar. Depois o Dr. Henrique, depois os outros médicos, depois os gestores, depois os funcionários de outros setores que estavam espalhados pelo salão. Em menos de 10 segundos, quase todo o restaurante estava de pé, com os copos erguidos na direção de uma mulher de blusa cinza que estava com a mão no rosto, tentando não chorar na frente de todo mundo. Leandro estava parado perto da parede, o bloco de anotações na mão, o sorriso completamente apagado do rosto. Eu não sei vocês, mas quando eu cheguei nessa parte da história, eu fiquei com aquele aperto no peito do bem. Sabe quando uma coisa justa acontece na hora certa, para a pessoa certa? É exatamente assim que eu me senti lendo isso. Mas a noite ainda não tinha acabado. E o que vinha a seguir era a parte que eu menos esperava. Depois que as conversas voltaram ao normal e o jantar retomou seu curso, Leandro foi de volta à mesa de Conceição e Rafael para recolher os pratos. Estava diferente. Os ombros descaídos, o jeito mecânico, o sorriso de vitrine completamente sumido. Era como se a armadura tivesse caído. Quando se abaixou para colocar o prato de sobremesa na frente de Conceição, ela olhou para ele de perto pela primeira vez naquela noite.
Olhou para o rosto dele com aquela atenção que os anos ensinam, uma atenção que vai além do que os olhos veem. E alguma coisa naquele rosto aprendeu. Ela ficou olhando. Ele percebeu o olhar e ficou desconfortável, desviou os olhos. O senhor já trabalhou perto do hospital? Conceição perguntou de repente. Rafael parou o movimento da mão. Leandro deu uma risadinha sem graça. Eu? Não. Numa cantina ali perto, na rua de trás? Ele pausou. Olhou para ela de verdade pela primeira vez naquela noite. Como a senhora sabe isso? Conceição ficou quieta por um segundo. Eu não sei se sei, mas o senhor tem um jeito que eu reconheço de algum lugar. Leandro ficou em silêncio, depois disse devagar. Eu trabalhei na cantina da rua de trás faz uns 15 anos. Quando eu tinha 15, 16 anos, ficava esperando minha mãe terminar o turno ali. Conceição ficou completamente quieta. Tinha uma mulher que às vezes deixava marmita para mim na escada dos fundos, quando eu ficava esperando. Morena, cabelo preso, avental azul. O silêncio entre os dois durou 3 segundos inteiros. O avental era verde, Conceição disse. Leandro abriu a boca. Fechou. Ficou olhando para ela, vasculhando a memória com os olhos, procurando o rosto que ele tinha guardado num lugar esquecido da cabeça. Era verde, ele repetiu, bem devagar. Era verde, sim. Era ele. Esse menino magro, quieto, que ficava sentado na escada com aquela teimosia nos olhos que ela tinha gostado desde o primeiro dia. Ela nunca soube o nome dele, nunca perguntou. Só colocava a marmita na escada do jeito que se coloca comida para alguém que tem fome, mas tem orgulho, sem fazer cerimônia, e ia embora. Leandro estava com os olhos vermelhos agora. O bloco de anotações foi parar dentro do bolso do avental sem ele perceber. Eu não sabia quem a senhora era, ele disse. A voz tinha mudado completamente, tinha ficado mais nova de repente. Quando a senhora chegou, eu não reconheci. Eu sei, 15 anos é muito tempo. O que eu falei? Ele parou, olhou para o chão. Eu não sei por que eu ajo assim às vezes. Fica uma coisa automática e eu nem percebo. Conceição ficou olhando para ele por um tempo antes de falar. Porque às vezes a gente esquece de onde veio, e quando esquece isso, fica difícil enxergar quem está na nossa frente. Ele ficou com os olhos no chão. Vai trabalhar, Conceição disse com aquela firmeza suave que só quem tem muita experiência com gente consegue ter. E amanhã pensa um pouco nessa história. Leandro foi. Mas antes de virar, fez algo quase imperceptível. Dobrou levemente o corpo, uma espécie de reverência pequena, discreta, e sumiu na direção da cozinha. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Rafael ficou olhando para Conceição. A senhora sabia que era ele? Não. Fui percebendo enquanto conversávamos. E o que a senhora sentiu quando percebeu? Conceição pensou antes de responder, do jeito de quem não gosta de dizer coisa que não pensa de verdade. Tristeza, não raiva. Tristeza de ver um menino que tinha tanta coisa boa dentro dele e que foi deixando essa coisa boa ficar pequena com o tempo. Rafael ficou quieto um momento. Depois disse, sabe, eu sou médico há 15 anos e às vezes acho que a senhora entende de gente mais do que eu. Ela deu uma risada discreta, pequena, mas genuína. O senhor entende de um tipo de gente, eu entendo de outro. A noite foi fechando devagar. As mesas foram esvaziando. A doutora Renata, a diretora administrativa, passou pela mesa de Conceição antes de sair. Tinha uns 55 anos, cabelos curtos, um jeito direto. Dona Conceição, eu precisava falar uma coisa. Ela parou, escolheu as palavras. Eu trabalhei nesse hospital por 20 anos e nunca parei para perguntar sua história. Isso é uma falha minha, não sua. Conceição a olhou nos olhos. Não precisa de desculpa, doutora. Precisa sim. Muito obrigada por estar aqui hoje. Quando a doutora Renata foi embora, Rafael ficou mais um tempo com Conceição. Eles conversaram sobre coisas simples, sobre como o hospital tinha mudado, sobre o terceiro andar que tinha sido reformado, sobre a filha de Conceição que tinha acabado de ter o primeiro filho.
A senhora vai ser avó, Rafael disse. Já sou. Tem 3 semanas. E pela primeira vez naquela noite inteira, o sorriso de Conceição foi completamente dela, sem nada por trás. Quando o salão estava quase vazio e os garçons começavam a dobrar os guardanapos das mesas vazias, Conceição pegou a bolsa e levantou. Rafael se levantou junto. Eu chamo um carro para a senhora. Não precisa, Dr. Rafael. Eu pego o ônibus. Dona Conceição. Eu sempre peguei o ônibus. Não vou mudar por causa de uma noite diferente. Ele sorriu. Um sorriso de quem entende e respeita. Então, pelo menos deixa eu acompanhar a senhora até a parada. Eles saíram juntos pelo saguão. A noite estava fria, com aquele vento de junho que te lembra que o tempo vai passando e que a vida é feita de coisas que a gente não esperava. Conceição segurou a bolsa dos 2 lados e respirou o ar de fora com gosto. Leandro estava do lado de fora, encostado na parede, esperando. Quando os viu sair, ficou reto, endireitou o corpo. Olhou para Conceição com aquela expressão de quem precisa dizer alguma coisa, mas não sabe como começar. Dona Conceição. Ela parou. Leandro engoliu em seco. Minha mãe ainda fala de uma mulher que foi gentil com ela num período muito difícil, que ela nunca soube o nome. Eu ficava bravo com ela porque ela chorava toda vez que contava essa história. Pausa. Acho que eu sei agora quem era essa mulher. Conceição ficou olhando para ele. Como ela se chama? Margarida. Conceição fechou os olhos por meio segundo. Quando abriu, disse: A Margarida é uma pessoa muito boa, muito trabalhadora. Tem um filho que ela ama muito. Eu me lembro bem dela. Leandro ficou olhando para o chão. Quando levantou os olhos, eles estavam vermelhos de verdade. Ela ainda pergunta se aquela mulher está bem. Diz a ela que está, que vai continuar estando. Leandro ficou ali, enquanto eles foram andando em direção à parada. Rafael olhou para Conceição. A senhora disse aquilo agora por ele? Ou também por você? Ela demorou um momento para responder. Quando falou, foi devagar, como quem pensa em voz alta. 22 anos eu entrei pela porta dos fundos daquele hospital, todo dia, porque era aquela a minha porta. Mas hoje eu entrei pela porta da frente, e eu acho que daqui para frente eu vou continuar entrando pela mesma porta de sempre. Mas vou saber que eu poderia entrar pela outra se quisesse. Rafael ficou quieto. Depois disse: Isso é a coisa mais sábia que eu ouvi em muito tempo. O ônibus chegou com aquele barulho de sempre, as portas se abrindo com um sopro mecânico. Conceição subiu os degraus, passou o cartão e, antes de ir para o fundo, virou uma última vez. Rafael estava parado na calçada, de terno escuro, a gravata um pouco afrouxada, os olhos no ônibus. Ela não acenou. Ele não acenou. Mas os dois ficaram olhando até o ônibus dobrar a esquina. Naquela mesma noite, já perto da meia-noite, o celular de Conceição apitou. Era uma mensagem da Jéssica. E aí, mãe? Como foi? Conceição ficou um tempo olhando para a pergunta. Pensou em tudo que tinha acontecido. O nervoso na entrada, a humilhação, a mão sobre os olhos tentando não desmoronar, e depois Rafael puxando a cadeira ao lado dela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O brinde. As pessoas de pé. Leandro com os olhos vermelhos na calçada. Pensou em tudo isso e escreveu. Foi. E foi mais do que eu esperava. Jéssica respondeu com um coração. Conceição pousou o celular no colo, olhou pela janela do ônibus para as ruas escuras passando lá fora e, pela primeira vez em muito tempo, não achou que o mundo era um lugar pequeno demais para ela. Fim da história. Sabe o que eu fico pensando depois de uma história dessas? Que a gente nunca sabe o tamanho do que está carregando aquela pessoa ao lado. A Conceição passou 22 anos sendo invisível num lugar que ela ajudou a construir com as próprias mãos. E tudo o que precisou foi de um homem com coragem de puxar uma cadeira. Agora, conta pra gente nos comentários o que você achou, de onde você está assistindo e se você conhece alguma pessoa que merecia um momento assim.
Deixa o like se a história chegou no coração e se inscreve no canal, porque tem muito mais história esperando por você aqui.